Eventos paranormais testemunhados pela polícia. Muitos avistamentos de OVNIs, aparições sobrenaturais e relatos de figuras fantasmagóricas já foram testemunhados por oficiais da polícia do mundo todo. Alguns desses casos, tidos como sobrenaturais, foram solucionados como fenômenos naturais. Outros foram arquivados e tratados de forma secreta. Hoje, listamos alguns desses casos que deixaram a polícia de cabelo em pé. Aeronaves, seres interplanetários e figuras desconhecidas alimentaram os relatórios dos oficiais e, sem dúvida alguma, tornaram as visitas ao psiquiatra mais recorrentes do que nunca. Coletor de almas. Frank Marra foi um dos policiais encarregados de examinar os escombros das torres do World Trade Center em setembro de 2001. Em 2003, durante a divulgação do livro que contava alguns relatos sobre o atentado, chamado Halloween Ground, o policial se lembrou de ter avistado algo paranormal durante as longas horas de buscas no local. Segundo ele, uma mulher que se vestia como uma trabalhadora da organização Cruz Vermelha teria aparecido no lugar algumas vezes. Ela sempre aparecia a cerca de 50 metros, mas desaparecia logo em seguida, em questão de segundos. Você facilmente via que era uma pessoa. A mulher, segundo Marra, era vista sempre segurando uma bandeja de sanduíches, assim como faziam os trabalhadores da organização durante a Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, Frank disse a uma médium que teria a explicação que o que ele e os outros policiais viram durante a missão seria um coletor de almas, um espírito que guia os outros espíritos para a vida após a morte. O fantasma de Enfield. Em 1977, no município de Enfield, Inglaterra, Peggy Hudson foi até a mídia pedir ajuda uma vez que ela afirmava que sua casa teria sido possuída por entidades do mal. O caso das aparições e tremores repercutiu por todo o país, e dois famosos paranormais, Ed e Lorraine Warren, foram até a casa para averiguar o que acontecia. Em uma das aparições, a policial Caroline Hips foi chamada até a residência pela família. Hips, após o caso ter sido popular, assinou um testemunho afirmando que os casos de atividade paranormal na casa de Peggy eram reais. Na época, a família enfrentava sérias acusações de terem inventado toda a história. No testemunho, a policial contou sobre quando foi até a residência e presenciou uma cadeira pairando no ar pouco mais de 1 metro de altura. O assombrado Capitol Theatre. O delegado Dave Murphy era um completo cético quando o assunto era paranormalidade. Até que ele foi trabalhar em 2012 como vigia no Capitol Theatre em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Murphy afirmou que ouvia vozes, sombras saindo das paredes e canções durante a madrugada. Dave chegou a afirmar que os espíritos tentavam sair do prédio e que teriam tentado agredi-lo fisicamente. Muitos acreditam que o espírito que assombra o teatro seria de um escocês de 17 anos que morreu em uma lareira do lugar em 1947. A aparição de Silbury Hill. Um sargento de polícia afastado do Reino Unido dirigia por uma estrada perto de Silbury Hill, em 2009. Ele disse ter visto uma atividade incomum na região. Em um campo, olhando para o chão, 3 pessoas que se vestiam como ele, que definiu como sendo médico-legistas. Ele parou para investigar o que estava acontecendo, e quando se aproximou percebeu que os profissionais tinham certamente mais de 2 metros de altura. Os cabelos eram loiros, e quando estavam bem próximos, um barulho que soou como ruídos de eletricidade estática se espalhou por todo o lugar. Quando eles o avistaram, eles desapareceram instantaneamente, segundo o policial. De acordo com ele, 3 seres estavam inspecionando um círculo na plantação que havia aparecido no lugar alguns dias antes. A voz misteriosa. Em 2015, Jennifer Grace Beck, de 25 anos, dirigia para casa com sua filha Lily, de 18 meses de vida. O carro em que eles se encontravam atingiu uma barreira de cimento e caiu de cabeça para baixo em um rio, sendo arrastado pelas águas para uma das margens. Um pescador avistou o carro cerca de 14 horas depois do acidente e então chamou a polícia. O oficial Tyler Bidwis e mais 2 outros policiais chegaram no local e assim que avistaram o carro, correram para averiguar se havia sobreviventes. Nesse momento, os homens ouviram a voz de uma mulher os chamando. Quando eles chegaram ao veículo, Jennifer já estava morta. Do outro lado do veículo, Tyler conseguiu encontrar a pequena Lily, a retirou de dentro das ferragens e a levou imediatamente ao hospital. A menina recebeu os cuidados de emergência e sobreviveu. Os policiais ainda não sabem de quem era a voz que ouviram, mas garantem que foi por ela que eles encontraram o bebê de Jennifer.
A floresta Rendlesham. Em 1980, Jim Penniston, sargento da equipe de polícia de Suffolk, na Inglaterra, e mais 2 militares que patrulhavam os portões externos da base aérea de Woodbridge, disseram ter avistado estranhos feixes de luz no meio da floresta. A início, os oficiais pensaram que se tratava de um avião. Ao chegar ao local, interferências nos rádios de comunicação foram relatados. Os oficiais se depararam com algo que não era nada parecido com um avião tradicional. À medida com que eles se aproximavam, eles puderam perceber uma aeronave em formato triangular e que era responsável pelas luzes que eles avistaram anteriormente. Ao chegar perto do objeto, as luzes se intensificaram e cerca de 45 minutos depois, em alta velocidade, a aeronave levantou o voo. Jim, munido de um bloco de anotações, fez desenhos do que havia avistado e de alguns símbolos que ornamentavam o objeto. Após o relato do que havia ocorrido naquela noite, os policiais foram proibidos de tocar no assunto e a investigação foi classificada como secreta. O Pico do Diabo. Maurice French, após se casar, se mudou para a fazenda em Warren, Massachusetts, mas as coisas não iam bem na casa de Maurice. Sangue aparecia nas paredes. O casal passou a ouvir vozes e incêndios inexplicáveis começaram a ocorrer na fazenda. French, temendo algo pior, levou suas armas até a delegacia mais próxima e as entregou para o delegado. Os eventos continuaram a ocorrer. Um policial, após uma chamada do casal, relatou que enquanto ele averiguava o que ocorria dentro da residência, viu o casal aparecer e desaparecer diversas vezes, e quando perguntou a eles o que ocorria, eles afirmavam não ter saído da sala principal. Então, pessoal, o que acharam desse vídeo? Deixem seus comentários aí embaixo e não deixe de compartilhar com seus amigos.